Olá, hoje é dia... Que dia é hoje? 10 de julho de 2020. Esse vídeo é para explicar como é que a gente pode substituir planilhas de Excel ou Google Sheets, né? Planilhas em geral, por bancos de dados para fazer a coleta, armazenamento e uso de dados em pesquisa científica, tá? Bom, basicamente, para a gente poder fazer isso, a gente precisa entender um pouquinhozinho só, não precisa entrar muito no assunto, mas o mínimo sobre o banco de dados. Então, quando a gente fala sobre DB ou Database, BD e banco de dados, é tudo a mesma coisa, tá? O banco de dados, então, existem 6 elementos que eu quero citar para a gente poder trabalhar com banco de dados em pesquisa científica, ao invés de planilhas no Excel ou no Google Sheets, ou formulários no Google Sheets também. A ideia é substituir esses caras por databases. E como é que eu faço isso? Primeiro, todo banco de dados, conceitualmente, ele é um elemento que é composto por tabelas. Tá? Essas tabelas, elas modelam entidades, essas tabelas, elas modelam alguma entidade do mundo real, tá? E elas têm os que a gente chama de atributos. Esses atributos, por exemplo, se eu posso ter uma tabela onde eu tenho registrada várias bicicletas. A entidade abstrata bicicleta, ela é a entidade que está sendo representada na tabela, a tabela de bicicletas, por exemplo, e os atributos são campos. Campos, atributos ou campos é melhor. Os campos, eles são as colunas. Quando eu penso numa tabela, né, com linhas e colunas, eles são as colunas dessa tabela, tá? E os campos, por exemplo, no caso de uma bicicleta, que eu quiser representar, ela vai ter guidão, vai ter banco, vai ter partes. E cada parte que pode armazenar um dado, por exemplo, tipo de banco, tipo de guidão e tal, marca, sei lá, da bicicleta, marca da bicicleta, tamanho da bicicleta, preço da bicicleta, são campos que são representados modelados como coluna, tá? Na minha tabela. E cada bicicleta do meu banco de dados mora na tabela bicicleta como um registro. E isso fica, quando eu penso numa tabela, uma linha. Então, cada linha é um registro que tem vários campos e dentro desse campo armazena-se um dado. Então, eu já falei de 5 elementos que compõem um banco de dados, falta só o último, que é o relacionamento entre as tabelas, porque é um banco de dados relacional. A gente vai entender como é que tudo isso aqui funciona. Então, o que acontece? Vamos abrir o navegador. Eu vou abrir aqui o meu navegador e vou dar exemplo. E eu vou dar o exemplo de uma database que eu tenho no Airtable. O Airtable, ele é uma proposta de você criar uma base de dados online de uma maneira fácil de entender e fácil de usar, tá? Eu estou no plano gratuito e esse exemplo que eu estou dando, eu vou para o meu perfil que é mais fácil, tá? Eu voltei aqui para o meu perfil, aqui está o meu perfil. Então, esse aqui é o meu usuário e eu tenho minhas áreas de trabalho, porque eu, como usuário, posso ter áreas de trabalho diferentes, onde eu trabalho com pessoas diferentes, com bancos de dados diferentes e tal. Posso trabalhar em vários projetos, isso não importa. E eu criei uma área de trabalho, que é a área de trabalho do meu projeto de pesquisa de mestrado, que é em Educação e Engenharia, Engineering Education. E eu criei uma database. Então, eu criei uma área de trabalho, tá?
E criei. Aqui eu posso criar dentro dessa área de trabalho que eu estou, que é essa aqui, eu posso criar várias. Deixa eu só ver se está gravando direito. Tá. Eu posso criar várias databases. Então, eu criei a primeira, que é essa aqui, e eu posso criar uma segunda. Eu posso criar uma segunda database, por exemplo, ó, tá? Eu vou pegar a database que já está pronta. Quando eu pego uma database, o que eu tenho? Deixa eu tentar criar uma nova, só para vocês entenderem. Então, eu vou criar uma database nova, tá? Uma database... Aqui ele me dá milhares de modelos, templates que eu posso usar. Mas, na verdade, eu queria uma database em branco. Não é que eu pedi um template, né? Ele está me dando modelos, né? Para eu poder poupar tempo, economizar. Que eu botei aqui, começar com template. Não, mas eu vou começar do zero. Start from scratch. Eu vou colocar aqui. Base de dados de exemplo que eu estou fazendo, tá? Posso colocar uma cervejinha aqui como ícone. E pronto. Está pronta a minha base de dados. Só que ela está vazia. Então, ela tem uma tabela que não tem nada ainda. Então, eu vou ter que criar... Aqui nessa linha, eu posso criar as tabelas, tá? E aqui eu posso criar, por exemplo, a segunda tabela. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa sobre empreendedorismo, e eu tenho empresas, eu tenho CEOs que estão sendo entrevistados, eu tenho startups, eu tenho um monte de coisa, e eu vou modelar entidades. Então, por exemplo, as empresas que estão sendo consultadas é uma entidade. Os CEOs que estão sendo... Não, vamos botar que é uma pesquisa sobre startups, tá? Então, as startups que eu tô... Esse é só um exemplo, tá? As startups que eu tô pesquisando, elas são uma entidade numa tabela, tá? Uma entidade no meu banco de dados, ou seja, elas têm uma tabela que representa elas. Na segunda tabela, eu vou colocar, por exemplo, os fundadores, tá? E na terceira tabela, eu vou botar CEOs. Na quarta tabela, eu vou colocar incubadoras, tá? Bom, e aqui na primeira eu vou colocar o nome da startup, então eu vou criar uma linha nome, anotações, e eu posso criar vários campos na minha base na minha tabela, todos relacionados às startups. Então, sempre que eu for colocar uma startup, listar uma startup nova, eu vou poder preencher esses campos todos aqui referente a ela e registrar. Cada linha, cada coluna é um campo da tabela, cada linha é um registro da tabela, tá? Record em inglês, né? E aí eu posso colocar aqui que esse campo, ele pode ser qualquer coisa dessas. Então eu posso colocar um campo textual, eu posso colocar um campo que é uma linha de texto pequena, posso colocar um campo textual longo, que é tipo uma caixa de texto grande para eu escrever mais, posso colocar anexo, um arquivo PDF, foto, imagem, qualquer coisa, um arquivo, anexo, um checkbox, que é tipo um sim e não, que eu posso marcar ou desmarcar, por exemplo, posso colocar múltipla seleção, ou múltipla escolha única, múltipla seleção, no caso é uma pergunta, alguma coisa que eu vou colocar, onde eu posso marcar várias opções. E seleção única, eu posso selecionar uma única opção. Posso colocar data, então veja que fórmula, então veja que o volume, a variedade de campos que eu posso criar na minha tabela é muito grande. E tem uma delas que é muito especial, que é Link to Another Record, que relaciona duas tabelas que eu criei. Então, por exemplo, eu posso colocar esse campo aqui, posso renomear esse campo como campo CEO, tá? Só que eu não quero escrever, aí é que está o poder de você estar usando base de dados ao invés de estar usando planilha de Excel. Numa planilha de Excel, primeiro, vou dar um exemplo aqui. Quem recebeu investimento de... Tá? E aí eu vou criar aqui uma
eu vou criar aqui uma tabela de investidores anjos, onde vai ter uma lista de investidores anjos, tá? O João é um investidor anjo, a Maria é uma investidora anjo e o José também é uma investidora anjo, é um investidor anjo. Então esses caras, eles vão poder investir em startups. E aí esse campo aqui, essa coluna, esse campo da minha tabela, ela vai estar relacionando essa outra tabela com essa, onde aqui eu vou colocar, por exemplo, recebeu investimento anjo de quem? Investimento anjo de... E aí eu vou, ao invés de colocar uma linha de texto, eu vou escrever... ao invés de eu colocar uma linha de texto onde eu vou escrever João, o que é ruim, porque esse João é só uma frase. E aqui eu também tenho esse outro João aqui, é uma frase. Eles não estão relacionados. Mas para eu poder trabalhar com esses dados de verdade, eles precisam estar relacionados. Receber investimento anjo de... E aí o que eu vou fazer? Ao invés de eu usar um campo textual, eu vou mudar para link to another record. Ou seja, ligar a outra tabela. E eu vou colocar a tabela investidor anjo. E aí eu posso colocar... permitir que seja linkado a múltiplos registros da outra tabela ou a um registro só se eu desligar. Se eu coloco múltiplos registros, isso significa que a minha tabela vai... que quando eu colocar aqui, por exemplo, uma startup nova, Grow Plants, tá? Uma startup de fazendas urbanas, por exemplo. Então, ela pode ter recebido recurso de mais de uma pessoa, da Maria e do José, por exemplo, e do João também, por que não? Todo mundo resolveu investir nessa empresa, tá? E quando eu venho aqui em Angel Investors, o inverso ele também mostra, tá? Ele fez o caminho reverso na hora que eu criei, ele criou automaticamente. O que acontece? Mas eu posso também ter... eu posso ter fundos de Venture Capital, o fundo X, o fundo Y e o fundo Z, que por alguma razão, tá? Não importa, não vem ao caso aqui qual, um único fundo de Venture Capital só pode, uma startup só pode receber investimento de um fundo. Bom, se uma startup só pode receber investimento de um fundo, o que acontece? Eu vou linkar ela a um record de VC, mas eu vou falar que só pode um. Cliquei off aqui no Allow Multiple Records. E olha o que vai acontecer. Eu vou ter que escolher um único fundo, por exemplo, Y, ele não vai deixar eu clicar e escolher mais um, tá? Então, isso aqui eu estou relacionando os registros da minha tabela de startups com registros de outras tabelas, tá? Qual que é a vantagem disso? Primeiro, se eu estou trabalhando com planilhas no Excel, as planilhas elas já têm uma dificuldade. Apesar de eu acho que o Excel ele permite que você relacione, o Excel, na verdade, ele tem algumas funcionalidades que permitem que você trabalhe com ele como database, mas não é nada fácil e tem muitas limitações, na verdade. É difícil e não é legal de trabalhar. Mas algumas das limitações mais comuns da gente apontar é essa aqui, por exemplo, Maria, José, João. Cada célula do Excel normalmente tem um único dado, tá? E aqui eu não estou trabalhando com célula, eu estou trabalhando com registro. É diferente. Então, no Excel, as minhas células elas são soltas. Uma célula é só uma célula, tá? É um encontro de uma linha com uma coluna. Aqui não. Essa linha é um registro único, entendeu? Então, essa célula aqui vazia de CEO e essa aqui do lado com 3 coisas dentro, elas se integram nesse registro cujo número é 1, é o registro número 1, tá? Ó, da tabela Startup, tá? Então, isso aqui tudo se relaciona, tá? Então, não tem o dado ele não é solto, como é no caso de uma planilha com células.
E eu não consigo preencher, popular uma célula com elementos de outra tabela, como eu fiz aqui, e múltiplos elementos, tá? São vantagens que eu tenho no uso de banco de dados, ao invés de banco de dados relacional, onde você está relacionando as tabelas entre si, ao invés de eu usar Google Sheets ou Excel, planilhas em geral. Para o caso de coleta de dados, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou sair um pouco desse... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu acho que é pertinente mostrar. Basicamente, aqui eu vou conseguir construir tudo que eu quiser, modelar os dados da forma que eu quiser e coletar. Agora eu vou migrar, eu vou deletar essa base de dados para não bagunçar, tá? E eu vou migrar para a minha database que eu fiz para a minha pesquisa, tá? Que é essa aqui. Nessa database, eu modelei várias entidades. Então, eu modelei, por exemplo, eu criei uma database com um monte de tabela. Olha quantas. Essa é a tabela de engenheiros entrevistados. Então, eu pretendo, ao longo da minha pesquisa, entrevistar engenheiros. Essa é de palestras assistidas, que são as palestras que eu vou assistir sobre educação e engenharia, que é o tema, tá? E essas são as publicações que eu vou ler. E eu vou poder preencher também, ainda não está pronto, tá? Os campos da tabela. Essa tabela e essa aqui ainda estão bem... Essa aqui nem tanto, até que está bem cheia já. Mas essa publicações ainda tá por fazer. Mas, por exemplo, papéis. Papéis é uma tabela onde eu coloquei os principais papéis de acordo com uma literatura prévia, tá? Não tirei da minha cabeça. Que os engenheiros podem cumprir ao longo da sua carreira. Então, eles podem cumprir papéis, né? Podem assumir papéis de pesquisador, desenvolvimento, de projeto, de produção e assim por diante. Cada um desses tem um significado, que eu poderia colocar aqui um campo de textual expondo o significado. Mas o mais importante é entender o seguinte. Se eu estivesse fazendo um formulário, por exemplo, Google Forms ou SurveyMonkey, eu poderia simplesmente criar, ao invés de criar uma tabela papéis de engenheiros, tá? Ou uma tabela atributos da área afetiva para engenheiros, ou uma tabela conhecimento e know-how, que tem basicamente termos-chave. Eu já registrei 57 termos-chave, que pode ser um monte de coisa, que são coisas que os engenheiros usam para trabalhar. Expressão oral, expressão escrita, trabalho em equipe, know-how de negócios, pensamento abstrato. São termos-chave, tá? Que eu listei. Então, o que acontece? Eu poderia colocar isso tudo, por exemplo, fazendo um formulário, como um campo do meu formulário, com múltipla escolha, com multiple select. É o que a gente faz no SurveyMonkey, por exemplo, ou no Google Forms. Qual que é a desvantagem? Reaproveitamento. Eu segmentei tudo em outras tabelas, porque assim eu posso reaproveitar a tabela, por exemplo, Knowledge e Know-how, eu posso reaproveitar tanto nas entrevistas com os engenheiros, tanto nas palestras, quanto nas publicações e em outros lugares. Ou seja, eu fragmentei o meu modelo conceitual de dados, da forma como eu estou armazenando o máximo possível, para flexibilizar, entendeu? Então, eu posso reutilizar essas tabelas, tá? Em outras relações que tem. E isso me permite, não é só uma questão de praticidade, é uma questão de como eu vou analisar os dados. Isso vai me permitir criar muito mais relações, vai me permitir criar outras possibilidades na hora de fazer a análise e síntese dos meus dados, que eu vou exportar e fazer em outro lugar ou fazer aqui dentro também. Eu tenho algumas poucas ferramentas aqui dentro do Airtable para fazer essas análises. Eu vou apresentar quais. Então, por exemplo, aqui eu criei uma tabela papéis engenheiros, cujos campos são nome, engenheiros entrevistados e palestras assistidas. Esses campos aqui eu não criei quando eu criei a tabela. Eles foram criados quando eu criei o relacionamento entre essa tabela papéis e a tabela engenheiros entrevistados e a tabela palestras assistidas, respectivamente. Eu criei uma tabela atributos afetivos, eu criei um monte de tabelas onde eu fui fragmentando os dados que eu poderia colocar como múltipla escolha, como perguntas de múltipla escolha e campos, né, em uma única tabela.
Isso vai me permitir reutilizar essas tabelas em vários lugares diferentes ao longo da minha pesquisa, entendeu? Isso não é só uma questão de praticidade, é uma questão de eu poder, novamente, repetindo o que eu já falei, potencializa o uso dos meus dados, tá? Então, o que acontece? Eu pretendo fazer entrevistas com engenheiros, tá? E aqui, o que vai ser, o que eu vou coletar de dados, digamos assim, quantitativos, né? Por assim dizer, como é que eu vou fazer uma coleta quantitativa dos dados dessa... quantificar os dados das entrevistas. Eu vou colocar aqui o nome do entrevistado, vou colocar aqui a data, o link da entrevista, que é basicamente um link onde vai estar armazenado o vídeo e o áudio, se for um podcast, se for um vídeo. E aqui, por exemplo, foco da carreira. Aí eu vou colocar, ó, João. João foi entrevistado, a data da entrevista dele. Tá um pouco lento o meu computador, tá? Não é o software. Foi hoje, por exemplo. O link da entrevista é www.alguma coisa. E aí eu vou colocar a carreira do João. Ele trabalhou na Petrobras. Ele trabalhou como... Eu não sei por que tem Petrobras aqui. Que estranho. Petrobras tinha. Eu vou tirar isso. O foco da carreira dele é construção civil. Ele também trabalhou com empreendedorismo. E assim tá. O setor produtivo que ele trabalha atualmente é o setor de serviços, por exemplo, tá? Terciário. Quais papéis ele desempenhou? Bom, ele desempenhou o papel de projeto, ele desempenhou o papel de gestão, tá? Então, vocês veem que eu estou preenchendo aqui como se eu estivesse preenchendo uma tabela. Eu estou preenchendo o registro da entrevista do João, tá? E as outras tabelas, ao invés de eu criar um campo múltipla escolha, eu relacionei com Link to Another Record. Eu relacionei com outra tabela, ao invés de usar Multiple Select ou Single Select. Qual que é a vantagem? Como eu já falei, potencializa o uso dos meus dados. E o que acontece? Na hora de eu visualizar esses dados da tabela, eu não preciso visualizar em forma de grid, que é como se fosse uma planilha. Eu posso visualizar em forma de formulário. O modelo de visualização em forma de formulário, ele me permite coletar os dados e pedir, por exemplo, para pessoas preencherem como se elas estivessem preenchendo uma pesquisa de satisfação, onde elas vão preencher esse formulário aqui. Eu posso mandar para o João mesmo preencher, ou para o Manuel preencher, ele mesmo. Ele vai preencher a data de entrevista dele. Estou dando só um exemplo, tá? Isso aqui é uma questão... entender o potencial da ferramenta. Então, eu coloquei aqui. E assim foi, tá? Aqui sim, ó, esse é um campo que não está usando relacionamento com outra tabela, veja. Ó, aqui a escolha única, eu só posso escolher um. Teve matemática na graduação? Acho que foi no nível certo, acho que eu estudei mais matemática que o necessário. Essas perguntas têm a ver com aquele questionamento, né? Se o engenheiro deve ou não estudar tanta matemática, porque o cara estuda equações diferenciais, cálculo diferencial avançado e divergente, um monte de outras coisas e equações diferenciais parciais, ordinárias, e acaba que não usa. Aquelas discussões. Então, isso tem a ver com aquela discussão. Então, a pergunta você só pode escolher uma resposta. E ela não está atrelada a nenhuma tabela. Ela é uma pergunta que eu quis modelar como uma pergunta no questionário que eu achei que não precisava modelar como uma tabela à parte. O uso da tabela à parte, ela só é necessário, você só faz quando você acha que precisa, que você pode utilizar o dado para outra coisa e tal. Aqui é pergunta... melhores frutos da graduação. Aí o cara pode escolher um monte. Ó. E eu posso submeter, tá?
submeter e vai aparecer lá. Eu posso visualizar isso também como galeria, onde ele vai mostrar, por exemplo, galeria com todas as entrevistas como cartões, ó. Quer ver? Papéis dos engenheiros. Eu vou mostrar como galeria. Vão aparecer vários cartões, tá vendo? Uma outra forma de visualizar os dados do meu database, tá? Então, isso me dá uma flexibilidade absurda. Eu posso também olhar como calendário, como formulário, que eu já mostrei, como Kanban. O mais importante a gente entender... Deixa eu só tirar algumas coisas aqui que estão... Deixa eu botar aqui no João e vou botar em grid. Eu vou remover o João porque o João ele não é um dado real e essa tabela é real. Vou deletar esse registro, deletei, porque senão vai ficar com dados... vai ficar sujo minha database. Então o que acontece? Além disso, eu também tenho... Deixa eu ver se está gravando certo aqui. Tá. Além disso, eu tenho blocos que eu posso usar e que vão enriquecer a minha experiência. Essas questões dos blocos, alguns deles são bem úteis para a pesquisa científica, em especial charts. Tá? E CSV Import, charts, são alguns dos que são bem interessantes. Schema, flowchart também é legal. Qual que é a ideia? Vou botar todos. Vamos ver, vai aparecer bloco pra caramba. Ó. Ele tem tudo isso aqui de blocos que eu posso construir. Mas realmente um bloco que é bem interessante é o charts. Por quê? Com esse bloco eu vou poder pegar os dados da minha tabela e vou poder já gerar gráficos que me dizem alguma coisa, que tem um significado para mim. Tá? Eu vou poder configurar isso de maneira que tenha significado para mim. Tá? Então eu posso criar dados aí de vários tipos, eu posso criar gráficos de vários tipos diferentes. É lógico que esses gráficos ainda são um pouco limitados, se você analisar, em relação a outras ferramentas que você pode usar numa database boa, bem estruturada. Mas você pode exportar a sua database, tá? Você pode exportar ela para fora, ó, download como CSV. Você pode exportar de alguma forma essa database e exportando essa database, você pode colocar para análise em outra ferramenta. Ou pode analisar aqui dentro com os gráficos que ele deu. Tá? Tem outros tipos de blocos que vão concluir o uso que você pode fazer. Agora, tudo isso que eu apresentei mostra que assim, é muito mais potente e também para trabalhar em equipe, né? Porque você pode ter, dentro de uma área de trabalho, você pode ter vários usuários, né? Na ferramenta online, então você tem uma database online, né? Não está armazenada em nenhum computador específico, está na nuvem. Você pode, é colaborativo. Isso aí o Google Sheets já faz, só que a diferença é que ele é muito mais potente que o Google Sheets ou que o Google Forms, por exemplo. Porque eu posso, ao mesmo tempo que eu tenho a possibilidade de criar relacionamentos que eu não posso no Google Sheets ou no Google Forms, eu posso também fazer já análise e tudo mais. Então, basicamente, é para isso que seria útil o uso de databases online para pesquisa científica. Tá bom? Valeu!